Parasite Kiseijun é um mangá escrito e ilustrado por Hitoshi Waki, lançado entre 1988 e 1989 na primeira revista que o serializou e entre 1990 até 1995 pela segunda revista, recebendo sua adaptação para anime em 2014. A história começa com certas criaturas de natureza parasita caindo do céu, infectando o cérebro de algumas pessoas e tomando o lugar delas, o que seria por si só um problema, mas o pior é que para manterem os corpos nutridos e continuarem vivos, esses parasitas precisam se alimentar de carne humana, matando pessoas para isso, obviamente. Porém, tudo isso acontece de forma desconhecida para praticamente todo mundo. É nesse contexto em que conhecemos Izumi Shinichi, o protagonista dessa história. Shinichi também foi infectado na noite em que os parasitas caíram no planeta, porém conseguiu impedir que a criatura chegasse até o seu cérebro ao entrar pelo braço. O problema é que o parasita tomou conta do braço direito de Shinichi, quer dizer, a criatura se tornou o braço de Shinichi, e agora ele precisava conviver com aquilo que foi apelidado de Migi, e muitos outros problemas começariam a surgir na vida do estudante. Embora muito do foco do mangá e do anime seja justamente essa invasão de parasitas e os problemas que aquilo tem causado, a mensagem principal por trás da obra é justamente levantar uma discussão. Quem são os verdadeiros parasitas? Existe toda uma discussão sobre ecologia na história, que era algo que na época estava começando a ser bastante debatido, embora, segundo o próprio autor, a discussão não estava na moda quando ele começou a escrever. De qualquer forma, por muitas vezes Shinichi é confrontado tanto pelos parasitas que ele enfrenta quanto pelo próprio companheiro Migi, sobre quem seriam os verdadeiros parasitas naquele mundo, argumentando que os humanos causam tanto dano ao planeta e aos outros seres vivos quanto qualquer outra espécie jamais poderia causar por conta da nossa poluição. Embora esse argumento beire o ecofascismo por apresentar um tom anti-humanista e colocar as ações das pessoas como indivíduos como o principal culpado pela poluição, o autor já demonstrou não enxergar a humanidade dessa forma. Ainda assim, é preciso chamar atenção para esse tipo de argumento quando se fala de ecologia. De toda forma, o tom ecofascista desse argumento acaba sendo deixado de lado ao final da obra, quando Shinichi passa a notar que tanto humanos quanto outros seres poderiam ser parasitas, sobrevivendo e, entre muitas aspas, roubando os recursos do planeta para viverem. O autor não chega a elevar o discurso a questões políticas e econômicas para tirar totalmente o foco do indivíduo nessa questão. Mas não é sobre a discussão ecológica que vim falar aqui, pois embora essa seja a discussão que o mangá busca trazer em primeiro plano, tanto por lá, mas principalmente no anime, somos levados ao questionamento do que define humanidade. Afinal, o que é ser humano? O que significa ter humanidade? Parasite usa a figura do monstro devorador de humanos, mas que é igual a um humano, para discorrer sobre isso, coisa que outras obras também trazem à tona, como Tokyo Ghoul, por exemplo. Essa alegoria é tão simples e clichê, mas é justamente a melhor forma de nos trazer esses questionamentos. Se aquela criatura age como ser humano, se relaciona como ser humano, tem sentimentos como ser humano, por que ela seria menos humana por precisar se alimentar da nossa espécie? Aquele ser não escolheu fazer aquilo. Eles não matam por prazer, mas sim por necessidade de sobrevivência, assim como nós fazemos com animais. É claro que existem exceções. Normalmente, quando esses questionamentos surgem em séries que tratam desse tema, nós vemos quase sempre a mesma resposta, que para os monstros falta humanidade. No caso de Parasite, esse discurso acaba tendo algum tipo de embasamento, já que os parasitas são extremamente frios e racionais, e a priori não entendem bem sentimentos, como se eles fossem totalmente apáticos. Porém, ao decorrer da série, vemos alguns parasitas apresentando sentimentos, sendo a principal deles Reiko Tamura. Reiko é talvez a personagem mais importante de todo o plot de Parasite. Além de estar presente desde o começo da obra, ela também é responsável por proporcionar a Shinichi chorar novamente, conseguindo fazê-lo se reconectar com aqueles sentimentos que havia perdido quando Migi o salvou, sua humanidade, por assim dizer. Mas logo eu chego lá. Pois antes de abordar o resultado dela no plot, quero falar sobre como ela é a personagem perfeita para essa discussão. Reiko foi uma parasita que tomou o corpo de uma mulher chamada Ryoko Tamiya, e nos foi apresentada como a professora de Satomi, a melhor amiga de Shinichi e também o seu interesse amoroso. A princípio, quando confrontada pelo Shinichi, que soube de imediato que ela era uma parasita, Reiko não demonstrou muita agressividade. Disse que estava ali mais para observar do que qualquer coisa, inclusive chamando Migi para uma conversa. E nessa conversa que rolou depois, ela chegou com um outro parasita chamado de apenas A.
e os revela que eles tiveram uma relação sexual, e agora ela estava grávida de um bebê humano, já que o corpo de ambos ali era humano, então a criança obviamente nasceria uma humana comum. Nesse diálogo em específico, ela chega a ameaçar o Izumi, porém mais para proteger a sua identidade e poder se manter entre os humanos do que qualquer coisa. Ao desenrolar da história, vemos ela como uma parasita diferente dos demais. Ela demonstra muito interesse em entender qual é o propósito dos parasitas naquele mundo. Por que eles foram parar ali? Porque a ordem que ela recebeu foi: devore essa espécie, como ela mesma revela ao Shinichi depois do ataque de A na escola. Muitos dos parasitas que vemos ao longo da obra não se importam com isso, não demonstram esse tipo de interesse em entender seu propósito, um interesse bastante comum da filosofia. A discussão sobre nosso propósito na vida é recorrente na história da humanidade, é um assunto quase que infindável e que em determinado ponto toda pessoa já teve. Talvez justamente por sermos seres racionais que estão constantemente pensando, essa reflexão sempre aparece na nossa mente. Talvez seja essa uma das características que mais nos define, já que estamos sempre tentando entender nossa origem, nosso propósito e o que significa nossa existência. Mas o verdadeiro ponto de virada, que transformou Reiko em uma personagem tão complexa enquanto uma parasita, foi o nascimento de seu filho. Antes da criança nascer, ela dizia que a usaria para experimentos, porém o que realmente ocorreu foi o surgimento de um instinto materno em Reiko. Ela começou a zelar pela criança e a cuidar e proteger ela. Naquele momento, uma parasita, seres que tanto eram definidos pela falta de sentimento e empatia, estava experimentando justamente essas sensações, o que não é incomum se formos parar para pensar. Afinal, não é exclusivo de humanos o zelo da maternidade. Porém, para ela, aquilo não fazia sentido, já que desde sempre, desde que ela nasceu naquele mundo, os parasitas não tinham entendimento de sentimentos, principalmente de coisas como amor e medo. A mesma parasita que ameaçou Shinichi de matar toda uma turma escolar, agora atacava uma pessoa que atentou contra a vida de sua criança. Essa mesma parasita, que pensava em usar a criança como cobaia, usou os seus poderes para criar um escudo e proteger a sua cria. Reiko, em seu maior ato da obra, sacrificou a si mesma para que seu filho sobrevivesse. Em uma situação onde sua vida estava em jogo, ela preferiu não revidar os ataques dos policiais, justamente para que o filho não corresse risco algum. Dentre todos ali, ela havia sido quem mais teve compaixão com aquela criança e prezou pela sua proteção. E quando ela finalmente morreu, o filho, agora nos braços de Shinichi, começou a chorar. Afinal, aquela com quem ele possuía uma das maiores conexões estava morta. Para aquela criança, não importava se Reiko era uma parasita ou humana. Não importava como ela se alimentava ou deixava de se alimentar. A conexão entre eles era pura, como qualquer conexão entre mãe e filho. Antes de morrer, ela diz a Shinichi algo assim: eu pensei durante todo o tempo qual era a razão de eu ter nascido nesse mundo. Mas era só sanar uma dúvida que logo surgia outra. Busquei a origem, busquei a finalidade, e enquanto pensava, fui apenas seguindo em frente. Mesmo com este meu fim anunciado, só o que se passa pela minha mente é: por mim tudo bem. Ainda assim, hoje eu consegui a resposta para mais uma dúvida minha. Ela então entrega a criança para ele, pedindo para que a levasse a pais humanos que pudessem criar ela bem, e agradece, um ato que nem mesmo Migi esperava por parte dela. E então, antes de cair morta, ela conta a Shinichi que outro dia havia imitado humanos, rindo em voz alta de frente para um espelho, e que aquele simples gesto havia lhe feito muito bem. Toda essa cena e o final de Reiko Tamura nos faz pensar que no final ela foi tão humana quanto qualquer um, mesmo sendo para todos em volta um monstro. Reiko demonstrou ter tanta humanidade quanto o próprio Shinichi estava tendo naquele ponto da história, tanto que foi esse momento que fez com que ele se reconectasse com a sua humanidade, o sacrifício de uma parasita, ou melhor, de uma mãe para o seu filho. Eu não sou ninguém para dizer o que é ou não humanidade, mas Parasite para mim, ao lado de Tokyo Ghoul, é de longe uma das obras que mais me fez refletir sobre isso, sobre o que faz de nós humanos diferentes de monstros. É justamente nossa empatia, a capacidade de nos colocarmos no lugar do outro, de abrirmos mão do egoísmo para o outro, e a compaixão que nos torna humanos. Ou, talvez, melhor definindo, seja isso que nos torna vivos. Afinal, os animais já demonstram ter muito mais empatia e compaixão do que nós mesmos. Então por que tornar esse conjunto algo exclusivo da espécie humana? Sou o Rodrigo Lima, e se você gostou, deixa um gostei. Sinta-se à vontade de dar uma olhada nos outros vídeos, se assim desejar. Obrigado a quem ficou até o final. Valeu, falou e até a próxima.